Bem-vindos à nossa aula 95, item 2 do capítulo 14, que trata do âmbito e metodologia da cataláxia. O primeiro capítulo da cataláxia, ou economia de mercado. Vamos lá. Vamos lá, diretamente do PDF, o método das construções imaginárias. O método específico da economia é o método das construções imaginárias. Olha só. Então, você vê que a cada item de cada capítulo, né, a cada parágrafo, a gente vai consolidando, construindo todas as ferramentas que nós necessitamos para estudar a economia de verdade. O método específico da economia é o método das construções imaginárias. É o método usado pela praxeologia. O fato de que tenha sido cuidadosamente elaborado e aperfeiçoado no campo dos estudos econômicos, no sentido estrito, resulta do fato de que a economia, pelo menos até agora, tem sido a parte mais desenvolvida da praxeologia. Isso nós vimos lá na introdução do livro, essa mesma afirmação. Quem quiser expressar uma opinião sobre problemas comumente chamados de econômicos, recorre a esse método. O emprego dessas construções imaginárias não é certamente um procedimento exclusivo da análise científica dos problemas econômicos. O leigo, ao lidar com eles, recorre ao mesmo método. Mas, enquanto as construções do leigo são mais ou menos confusas e embaralhadas, a ciência econômica procura elaborá-las com o máximo cuidado, escrúpulo e precisão, analisando criticamente suas condições e suposições. Uma construção imaginária é uma imagem conceitual de uma série de eventos resultantes, como consequência lógica dos elementos de ação empregados na sua formação. Então, que é uma construção imaginária? É uma imagem conceitual de uma série de eventos resultantes, como consequência lógica, dos elementos de ação empregados na sua formação. É um resultado obtido por dedução, obtido em última análise, a partir da categoria fundamental da ação, ou seja, do ato de preferir ou rejeitar. Então, vamos grifar isso aqui também, porque é de suma importância. É um resultado obtido por dedução, obtido em última análise a partir da categoria fundamental da ação, que é o quê? Preferir ou rejeitar. Ao configurar tal construção imaginária, o economista não está preocupado em saber se sua construção representa ou não as condições da realidade que ele quer analisar. Tampouco se preocupa em saber se um sistema tal como suposto na sua construção imaginária realmente poderia existir e funcionar. Mesmo construções imaginárias que são inconcebíveis, intrinsecamente contraditórias ou irrealizáveis, podem ser úteis e até mesmo indispensáveis para a compreensão da realidade, desde que o economista saiba como delas se servir corretamente. Isso é de uma grandeza, porque nós vamos usar isso muito, 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 muito ao longo do texto. Então, veja bem, o que Mises está colocando aqui é o seguinte, que ao configurar tal construção imaginária, o economista não está preocupado em saber se sua construção representa ou não as condições da realidade que ele quer analisar. Porque muitas vezes nós vamos ter que colocar cenários diferentes para contrapor e chegarmos a uma resposta. Tampouco
O economista se preocupa em saber se um sistema tal como suposto na sua construção imaginária realmente poderia existir e funcionar. E aí ele conclui: mesmo construções imaginárias que são inconcebíveis, intrinsecamente contraditórias ou irrealizáveis, podem ser úteis e até mesmo indispensáveis para a compreensão da realidade, desde que o economista saiba como delas se servir corretamente. O método das construções imaginárias se justifica pelo seu sucesso. A praxeologia não pode, como as ciências naturais, basear seus ensinamentos em experiências de laboratório, nem na percepção sensorial de objetos externos. Teve que desenvolver métodos inteiramente diferentes dos da física e da biologia. Seria um grave erro buscar no campo das ciências naturais analogias para as construções imaginárias. As construções imaginárias da praxeologia não podem jamais ser confrontadas com qualquer experiência feita com coisas externas e nem podem ser avaliadas a partir de tais experiências. Sua função é auxiliar o homem num exame que não pode ser feito pelos seus sentidos. Ao confrontar as construções imaginárias com a realidade, não podemos perguntar se correspondem à experiência ou se descrevem adequadamente os dados empíricos. Devemos questionar se as suposições de nossa construção são idênticas às condições das ações que queremos conceber. Este é o ponto-chave. Devemos questionar se as suposições de nossa construção imaginária são idênticas para as condições das ações que queremos conceber. Este é o ponto-chave. A maneira mais adequada para se conceber uma construção imaginária consiste em nos abstrairmos de algumas condições existentes na ação real. Assim, então, vamos colocar aqui, vamos grifar isso, que é uma ferramenta importante. A maneira mais adequada para se conceber uma construção imaginária consiste em nos abstrairmos de algumas condições existentes na ação real. Assim fazendo, podemos tentar entender as hipotéticas consequências da ausência dessas condições e conceber os efeitos de sua existência. Assim fazendo, podemos tentar entender as hipotéticas consequências da ausência dessas condições e conceber os efeitos de sua existência. Portanto, concebemos a categoria ação construindo uma situação imaginária na qual seria inconcebível agir, seja porque o indivíduo estaria plenamente satisfeito e não sente nenhum desconforto, seja porque desconhece qualquer procedimento que permitisse incrementar o seu bem-estar, seu estado de satisfação. Assim, podemos conceber a noção de juro originário. Nós vamos ver isso aqui lá para frente. Juro originário, originary interest, juro originário em inglês. É a diferença entre o valor presente de bens no futuro imediato e no futuro mais distante. O juro de mercado acrescenta ao juro originário o componente empresarial, incerteza de recebimento, e um componente relativo à expectativa de mudança no valor futuro dos bens, fator inflacionário, por exemplo, ou qualquer outro problema, inclusive da unidade monetária em questão, que é o valor inflacionário. Então vamos lá. Assim, podemos conceber a noção de juro originário a partir de uma construção imaginária na qual nenhuma distinção é feita entre satisfações obtidas em períodos de tempo iguais na sua duração, independentemente de ocorrerem mais cedo ou mais tarde em relação ao momento da ação. Esta será a construção imaginária que nós utilizaremos para conceber a ideia de juro originário. O método de construções imaginárias é indispensável para a praxeologia. É o único método de investigação praxeológica e econômica. É com certeza um método difícil de manejar, porque pode facilmente resultar em silogismos falaciosos.
Silogismos são erros de concepção, erros que você utiliza, como, por exemplo, para se provar que um mais um não são dois, são três, você usa um silogismo matemático. É como caminhar numa crista estreita. De ambos os lados, abrem-se os abismos do absurdo e do inconsistente. Somente uma impiedosa autocrítica pode impedir alguém de cair nessas profundezas abissais. Então, aqui já fica, inclusive, o aviso de Ludwig von Mises para o quê? Para que nós nos atentemos com a utilização dos métodos de construções imaginárias, que é indispensável para a praxeologia, é o único método de investigação, tanto praxeológica quanto econômica, é com certeza um método difícil de manejar, de lidar com ele, porque pode facilmente resultar em silogismos falaciosos. E aí Mises faz uma metáfora, né? Como caminhar numa crista estreita. De ambos os lados, abrem-se os abismos do absurdo e do inconsistente. Somente uma impiedosa autocrítica pode impedir alguém de cair nessas profundezas abissais. E assim, encerramos nosso item 2, que trata então do quê? Justamente desta ferramenta importantíssima para a economia de mercado, para a catalaxia, para a praxeologia. Então, eu já peço para todos, revejam o item um, o item 2, o subitem do item um. Agora é colocar massivamente esses conceitos em nossas cabeças. É de suma importância entendermos todos esses conceitos. Tá certo? Bom, esta foi a aula 95, próxima aula, aula 96.